Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Eu sou Nadia Araújo e voltei mais uma vez com minha convidada, minha queridíssima Simone, lá do Além das Pirâmides. Simone, muitíssimo bem-vinda mais uma vez aqui ao canal. Sempre à sua disposição. Muito obrigada eu. E vamos lá tirar algumas dúvidas hoje. Exatamente. Antes disso, não esqueçam de ir lá no canal de Simone, vou deixar por aqui. Vão lá no canal dela. Quem não se inscreveu, se inscrevam ainda. Vão lá no Instagram dela, ela posta o dia a dia dela lá no Egito. Tem um conteúdo maravilhoso, diretamente da terra dos faraós. Não esqueçam de ir lá. E hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no último vídeo que a gente fez juntas aqui sobre a mutilação genital feminina. Vou deixar passando por aqui, tá? A gente pegou aqui algumas perguntas que achamos interessantes daquele vídeo e vamos estar trocando as ideias aqui sobre essas perguntas. E vamos fazer uma live aqui, não esquecemos, tá? Marcamos a live para quando, Simone? Quando? Para o próximo domingo, a pedidos, não é? E elas pedem, acho que 7 da noite ou 5. Isso. Eu acho que 5, né? Do horário brasileiro aqui. Então, meu povo aí, dia 23 de fevereiro, marque aí, não marque nada para esse dia, 23 de fevereiro, por volta das 5 horas da tarde, horário de Brasília, nós estaremos aqui com Simone. Vamos falar daquela questão da mutilação feminina, questões de cultura egípcia. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram que a gente responda, deixem ou aqui nesse vídeo, ou lá no Instagram, ou no canal de Simone. Juntem lá, tá? Todas as suas dúvidas, que no dia 23 de fevereiro, às 5 horas, horário de Brasília, nós estaremos aqui trocando umas ideias, tá? Bom, vamos lá, Simone, as perguntas? Bora lá. A primeira pergunta, ela é de Sônia Santos. E Sônia quer saber quais as profissões mais praticadas pelas egípcias. E aí, Simone? Então, as que trabalham, não é, que eu conheço aqui, a maior parte tira curso superior em pedagogia, então elas dão aula, gostam muito dessa parte de ser professoras, tanto e também de inglês, e a maior parte enfermagem. Quem consegue ir mais além, elas gostam de tirar muito. Enfermeiras, o curso de enfermagem é bastante procurado até, porque a área da saúde aqui é bastante explorada, não é? E eles têm muito trabalho na área privada. E então, enfermeiras é o forte delas, é serem enfermeiras ou serem professoras. É o que se vê mais. E interessante que a irmã do meu ex-marido, ela era de fato professora. E a mãe dele, ela trabalhava em alguma coisa na área da saúde. Eu não lembro o que exatamente, mas era em um hospital. Então, confirma isso aí, por Então, favor. elas gostam muito dessa área, porque elas sempre procuram também uma área que dê mais dinheiro, né? E uma das que dá bastante é enfermagem, não é? Enfermagem é muito procurado, especialmente em grandes hospitais, mas aí você também tem que chegar a certos níveis. Aqui também, como no Brasil, existem 3 ou várias escolas de enfermagem diferentes. Há aquela enfermeira mais prática e há aquela que é 5 anos, que vai ser doutora, e é chamado doutora. É como na Europa também eu via, na enfermeira não é uma simples enfermeira, ela é chamada de doutora. E por isso existe, que eu falei da outra vez, que existe uma diferença, sim, entre auxiliares e enfermeiras. Eu não quis desfazer de ninguém no Brasil, como não quis desfazer de ninguém no Egito. Mas existe uma grande diferença em quando existe uma enfermeira formada há 5 anos, com 5 anos de estudo, de uma auxiliar, por mais bem prática que ela seja e bem instruída, com apenas um ano e meio, ou até 6 meses só de curso, entende? Então, existe essa diferença, e essa diferença às vezes se faz notar, não é? Como eu também, quando estive no Brasil, eu vi acontecer de algumas auxiliares no hospital enfiarem o quê? Vaselina na veia de uma criança, e já houve essa morte aí, você se lembra, você deve se lembrar disso, que trocaram no soro algumas coisas. Então, normalmente, essa responsabilidade, é o que eu quis dizer, vai para uma enfermeira formada, entendeu? As auxiliares não são para fazer esse tipo de trabalho. Só isso, sem querer desfazer de ninguém, que eu nunca quis. Ok. Mas eu tenho que dar uma no cravo e outra na ferradura, que é como diz em Portugal, que é verdade, Davi. Por mais que a gente tente passar uma informação, uma mensagem, existe sempre algumas pessoas com faca afiada querendo te interpretar de outra forma.
Então, a minha Eu mensagem até fica aqui. falei, eu até fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui também sobre isso. Que aqui a gente está discutindo cultura, tá? Cultura. Não tem certo nem tem errado, tem a cultura. Tem aquilo que o tal povo segue, o que é assim, o que é assado. Só que, infelizmente, sempre, mas sempre, vai ter um ou outro que complica o negócio. Sempre. Mas vamos lá, né? Vamos embora. Sônia Santos, novamente, ela deixa aqui outra pergunta. Foi muito bom o tema, ela referindo ao tema lá da mutilação feminina. Mas triste pela morte da menina. Nós, mulheres ocidentais, ficamos chocadas. Gostaria de saber o que as mulheres e homens do Oriente Médio pensam a respeito das mulheres brasileiras e como a família vê o casamento de um homem egípcio com uma estrangeira. É verdade que o homem muçulmano não aceita filhos das futuras esposas de outros homens? Nessa questão aí de como o homem vê a mulher brasileira, infelizmente, eu acho que eles não, a maioria não vê muito bem, não, né? Porque a nossa Olha, imagem lá Nadia, fora não está muito bem. ainda, comparando os países em que eu já vivi, ainda aqui no Egito e alguns países árabes, eles ainda respeitam até bastante a mulher brasileira, mas já começa-se a criar um conceito de que ela é mais fácil de lidar, de investir, de talvez conversar, porque ela vai ceder a várias coisas. Agora, na Europa, eu sou brasileira, não quero dizer que foi diretamente a mim, mas eu vi várias fases da imigração brasileira para Portugal, por exemplo, e Espanha, e sim, os portugueses e os espanhóis e muita gente daquele lado de lá veem a mulher brasileira como quase uma prostituta. Isso é batata. Ou a mulher que rouba marido das outras, ou a mulher barraqueira. É assim, e é assim que eu vivi. Eu vivi e vi. Então, não falo por outros. Tenho que generalizar? Tenho a casos e casos. Estamos falando do que não é da E exceção. eu tenho até uma amiga que ela mora lá em Portugal há mais de 30 anos. E ela me falou um tempo desse que há certas situações que ela prefere dizer que ela é portuguesa a dizer que ela é Porque brasileira. brasileiro, sim. Exatamente por conta dessa visão Mas não é só a horrível. mulher, agora o homem brasileiro também, porque foram muitos homens brasileiros também. E o que aconteceu é que, na primeira chegada dos brasileiros, eles eram super bem recebidos por causa das novelas e do futebol, igual como é aqui para os árabes. Só que depois houve uma abertura grande com a União Europeia, e o que aconteceu é que começou a imigração para trabalho pornográfico, para trabalho de prostituição em casas noturnas. E isso houve até brigas em povoados que a população linchou eles de lá. Vaza daqui. Foi assim. E então eles foram se instalando nas capitais. Até que houve, recentemente, há uns 5, 6 anos atrás, ou um pouquinho mais, invasão também dos transexuais, homossexuais e assim. Mas eu digo transexuais porque eles são aqueles dos travestis e tal, que ficavam à noite nas paragens de ônibus e outros lugares assim em Portugal. Depois disso, aí é que a coisa afundou de vez. Por quê? Porque você sabe como é a atuação das pessoas que às vezes têm ou que tem um outro objetivo, que o trabalho é mesmo esse da prostituição, eles vão se amostrar, eles vão falar alto, eles vão se abanar em público. Então, isso é mal visto por eles. Eles são muito de respeito e regras. Mas quer fazer, faz escondido, não é para ficar fazendo em público. O europeu é muito disso. E o brasileiro chegou lá fazendo tudo às descaradas, tudo. E então o que aconteceu é que ficou muito mal visto. O homem como o ladrão, porque o homem rouba, e porque eu vi também casos que realmente isso aconteceu. Por quê? Porque eles vão para um outro país e querem ganhar as coisas de outra forma, que não seja trabalhando honestamente. Muita gente aconteceu isso. Houve casos já de crimes que brasileiros cometeram lá e fugiram depois para o Brasil. Ainda deu tempo, né? Matou a mulher e o feminicídio aconteceu em Portugal. Então, as pessoas às vezes têm que se ligar um pouco sobre as notícias internacionais para poder entender as coisas. Então, é por isso que a fama do brasileiro, agora não é só da brasileira, é do Brasil, em Portugal, não é tão bem vista mais. Não é. Nem para o futebol. Se você disser que veio de Portugal, veio do Brasil,
O pessoal já bota assim um pezinho atrás e até você conquistá-los e mostrar que você é diferente, vai demorar. Então, para o É povo árabe, verdade. especialmente aqui onde eu estou, eles ainda não sabem de tudo da fama da mulher brasileira, não sabem dessa fama. Porque eles sabem que elas são mais quentes, eles já começam a ver que elas têm um outro tipo de abertura para lidar com os árabes, mas ainda não está assim muito arruinado, ainda não está. Esperemos que não chegue a extremos. E a Esperemos. família? Como é que a família vê o casamento? A A pergunta que me família, sonha. seja brasileira ou com qualquer outra estrangeira, é a mesma coisa. Vai depender da família. Se a família vê que aquilo vai trazer um benefício para o filho deles, tudo bem. Mesmo que ela tenha filhos. A maior parte não tem esse problema. O rapaz, ele vai dizer, não tem problema com os seus filhos. Porque ele vai querer casar com ela de qualquer jeito, ou ele vai fazer tudo para casar com ela, ele vai. Se ele vê que tem um benefício, ele não vai se importar com essa dos filhos. Eu tenho casos que eu conheço que ela tem condições e ele já tem filhos e não vai ter problema nenhum. E o rapaz se casar porque vai ter um benefício sabendo que ela tem um nível socioeconômico muito melhor do que ele e que outra poderia dar a ele. Né? Inclusive, não é o passaporte, porque é aquilo que eu já falei, o passaporte leva tempo para obter. Mas o pé no outro país, ele viria a ter, né? A possibilidade de trabalhar em outro lugar, de morar em outro lugar. Mas, no caso, isso não é aquela coisa assim, não, tá tudo normal, tudo lindo e maravilhoso, o Egito casar com a estrangeira. Tudo normal, pode vir que eu vou aceitar de boas. Não, Não. a gente nunca Tem que ter o sabe, porque benefício. assim, então, tem que ter o benefício, tem que ser sempre, tem que ter um benefício atrás. Ninguém casa por casar só por amor, e principalmente amor virtual. Não vai só por aí. Você tem que ver para crer, tem que tocar, você tem que saber. Agora, também nada indica, ou nada justifica, ou nada garante, se a pessoa vai morar com aquela pessoa depois de um tempo, ele não vai tratar mal os filhos do outro. Até porque ele diz logo de caras que não é meu, não tem nada a ver com isso, é problema seu. Entendeu? Eu já tive aqui pessoas, e nesse caso foi da Turquia, tá? Ele era turco, conversando com ela estava quase já a caminho da Turquia. Só que ela tem 2 filhos e ela é formada, a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. Uma pessoa super educada, graças a Deus ela tem os pés no chão. E ela falou assim, sabe? Tive uma grande desilusão, porque quando eu falei, e os meus filhos? Ele disse que os filhos não eram problema dele, ele não queria saber dos filhos para nada, só importavam para ela, não importavam para ele. Entendeu? Então a gente tem que ficar assim, ainda bem que ele mostrou logo esse lado antes da. Ainda bem, né? Então, mas quem sabe se os outros não poderão um dia fazer, né? Não se sabe. Mas, em Então, princípio, elas têm vindo sem eles. Deixam eles lá. Até porque ok. o Egito é o Egito, não é a Turquia. Pois é. Turquia está na Europa, né? É um pouquinho menos complicado, né? Bom, Vanessa Ribeiro, ela diz o seguinte: seria interessante se na live vocês falassem sobre a posição da mulher no Islã. Se de fato o que o Alcorão prega em relação à mulher é verdade ou fanatismo por parte dos homens para sempre se sobressaírem. Outra coisa que me chamou a atenção é que eu vi em algum lugar que mulheres casadas não podem ser chamadas pelos seus verdadeiros nomes na rua, e sim pelo nome do marido. Isso é verdade? Como a mulher que trabalha, como a mulher que trabalha, sendo ela a empresária, é vista no Egito? Vamos lá. Vanessa fez Várias 3 perguntas, perguntas, né? três em uma, né? Então, Vamos para a primeira aqui. A questão da a posição primeira da ela mulher disse no para deixar Islã. para a live, então eu vou explicar só um pouco e deixar o resto para a live, realmente, porque essa questão Ok. aí é grande, né? Porque Requer assim, maior ela tempo. quer saber a posição da mulher no Islã, mas ela não Isso. especificou que posição é essa. De botar para baixo ou de botar para cima? Porque a maneira como ela explicou, parece que o Islã bota ela para baixo, e é o contrário. O islamismo venera a mãe é tudo, por isso é que eles têm essa cultura também da mãe, né? No Islã fala muito bem, e na próxima, na live, eu posso te trazer as partes do Alcorão que fala isso, que a mãe que aos pés de uma mãe jaz o paraíso. Então é aquilo, a mãe para eles é adorada, tem que ser muito respeitada até o final, né? E é da mulher que vem a humanidade. A mulher é que tem os filhos,
é a mulher que vai parir. Então, o que o meu marido faz comigo é o real Islã. E ele diz: você é a rainha da casa, você é que comanda essa parte, você que comanda o lar, é assim, edifica o lar, né? Porque também temos isso em outras religiões. Então, não tem essa onde é que o homem vai sobressair? Por isso, quando ela fala aí que ou é só para sobressair, sobressair em que aspecto? A pergunta não está bem formulada. Então, é assim, o papel da mulher no islamismo é um. O papel da mulher no islamismo, ela é cuidar daquilo que Deus lhe deu, que é a casa, que é o marido, que é os filhos, mas não diz que ela não pode trabalhar. Ela tem que ser honrada, tem que ser uma mulher casta, uma mulher que se dedique também à religião, que seja humilde. Isso é o que é o papel da mulher no Islã. Estou falando no geral, tá? Depois a gente esmiuça mais se ela quiser na live. Mas, em relação a botar a mulher para baixo, ser o homem machista e a mulher não ter nem sequer voz, isso não é verdade. Até que as pessoas precisam se lembrar que o islamismo foi a primeira religião a instituir o divórcio. A mulher tem o papel de dizer, eu não quero mais, e sem justificar. Ela pode chegar ali agora e dizer assim, eu posso chegar ali e dizer, eu não quero mais, me divorcie agora. E o juiz não vai nem perguntar o porquê, vai me dar o divórcio e pronto. Entendeu? Porque tem Só o muitas coisas problema culturais também, né? então, tem só o problema do contrato, né? Que as pessoas têm os seus contratos e tal, e às vezes não querem pagar o dinheirinho que tá lá. Mas Eu divorciar é queria. assim, ó. Tu sabe que os cristãos coptas aqui, e mesmo os católicos, eles proíbem o divórcio. Se você se divorciar, você nunca mais pode casar. Nunca mais. Até o católico aqui, ele é super diferente do Brasil. Ele é muito mais rigoroso, muito rigoroso mesmo. Então, as pessoas precisam se informar antes de, às vezes, jogar apostas para o ar. Não é só isso. A segunda pergunta dela aqui, da questão que as mulheres casadas não podem ter seus nomes chamados na rua. Eu passei essa experiência na minha vida, tá? Quando eu fui casada lá com o egípcio, na rua eu não era chamada pelo meu nome, eu era chamada pelo nome dele. E eu até contei isso aqui já, que eu saí lá na rua com a irmã dele, eu vi alguma coisa lá numa loja e eu chamei a atenção dela para ela ver lá a determinada coisa na loja. E eu a chamei pelo nome, e eu levei um fora, assim, daqueles, porque eu tinha que chamá-la pelo nome do marido, nunca pelo nome dela. E aí, Simone, o que é que tu me diz disso aí? Então, a maior parte vai dizer que isso é um ato machista, que a mulher não existe, que a mulher se anula. Mas elas estão acostumadas a ser chamadas assim, para elas é uma honra ser chamada pelo nome do primeiro filho. Se esse primeiro filho for uma mulher, eles vão dizer a mãe da Sara, essa daqui é a mãe da Sara. Entendeu? Aí, mesmo que se chamasse, a mãe da Sara, entra, pode entrar, porque às vezes no meu consultório é a mesma coisa. Como eu te falei, eu tenho uma pessoa lá que eu suguei o filho para me dizer o nome da senhora de 70 anos, e ele não disse, ela não disse, e ela não quis dizer, e ela não queria dizer, e não adianta que ela não quer, que isso daí para ela é uma ofensa. As pessoas têm que entender que tem coisas que são culturais, que são ofensas para os outros. O que não é para nós é para eles. Eles consideram uma honra ter um filho e eles são chamados pelo nome desse primeiro filho. Se essa mulher tiver uma filha, primeiro vai ser o nome da filha. A seguir, se ela tem um filho, então a mãe da Sara passa a ser chamada pelo nome do primeiro filho homem. Seja ele segundo ou primeiro filho mesmo, mas é o primeiro filho que é o nome que vale, mesmo que ela tenha outros 5 filhos, mesmo que ela tenha mais filhos homens, entendeu? Mas é o primeiro que vale. No caso do meu marido, ele é Mustafa. Aí ele tem mais 4 irmãos homens, 5, não 5, porque ele tem um que são gêmeos. Então são 5 irmãos homens. Então a mãe é chamada por a mãe do Mustafa. Eu ouço o nome dela e sei o nome dela, mas por quê? Porque as pessoas, a gente vê as crianças, às vezes, por brincadeira e tal, falar. Mas para eles é uma ofensa se não chamar. Então, e outra coisa eles são conhecidos por nome de família. E então, quando você chama que é a mãe de não sei o quê, você está chamando o primeiro nome do filho, é o último do pai. Como eu te expliquei aqui para você, por exemplo, é Mohamed Soliman. Então, o primeiro filho vai se chamar o quê? Soliman.
Soleiman significa Salomão. Então, Soleiman, e aí ela pode botar outro nome do avô, aí vai Mohammed, vem o nome, os primeiros nomes todos do pai, do avô, né, vem todo mundo ali atrás. Então, eles são conhecidos por nome da família. Então, a mãe do Soleiman. Olha, a mãe do Soleiman. Eles sabem quem é o Soleiman. Ah, é o pai. Eu já conheço esse senhor, eu sei quem ele é. O correio vai saber, o peixeiro. Então, é um pouco por isso também, porque eles se organizam por famílias. Então, tem aí uma grande história por trás dessa história do nome. Não tem nada a ver com a anulação da mulher. A mulher aqui, ela trabalha, ela veste a roupa que ela quer, ela já é bem moderna até, dos tempos modernos. Claro que aquelas que vêm de povoados, não adianta, ninguém faz a cabeça delas, é muito fechada, e elas é que querem ser assim. Não é ninguém que está proibindo, e elas gostam de ser um pouco submissas. Mas a minha sogra, por exemplo, ela responde ao meu sogro: como não se vê isso? Muitas pensam assim, elas se submetem tanto que elas não são capazes de levantar a voz para os maridos. Quem disse isso? Briga normal, como qualquer casal no Brasil. Claro que não em extremos, né, de se pegar e se bater, porque eu não vejo isso aqui. As pessoas dizem, eles batem nos maridos, os maridos batem nas esposas, não sei onde. Quando isso acontece, eu já vi acontecer com o estrangeiro e com as deles, não. Aí tá. Por que será, Nadir, que eles batem numa brasileira, como já houve aqui, você sabe que tem até aí blog mostrando isso, mas entre as deles você não vê. E eu já perguntei a muita gente, eles dizem que não. Muito raramente o que acontece, pode acontecer isso é nos beduínos, porque eles são um povoado, uma tribo bem diferente. Uhum. É assim. Então, está aí. Eu Bom, acho é que deu para cultural, né? esclarecer, né? Então, É, elas sentem um orgulho de ter o filho e ser chamado pelo nome do filho, até porque para elas é uma bênção ter um filho, é uma dádiva de Deus, e então isso aí é para se perpetuar. E é cultural também, e não tem como tirar, não é assim. é cultural. Eu vou dizer que eu concordo? Não, eu não me sinto confortável, mas é cultura e eu respeito. Mas nos Enfim, eu não vou me médicos, então, né? Nadir, mas nos médicos elas até costumam dizer, as mais novas. Nesse caso aí que ela não quis dizer, foi uma senhora de 70 e tantos anos, ninguém conseguia tirar da cabeça dela. E aqui matrou, e aqui é bem mais moderno. Mas no caso das mais novas, elas dizem o nome, não é? Mas mulheres de médicos vêm no meu consultório com os filhos e elas são a mãe da não sei quantos, não tem jeito, elas não são chamadas pela doutora tal. No meu caso, e a grande maioria, como da área médica, nós temos o doutor à frente. Então, eles me chamam pelo doutora Simone, entendeu? Então, elas não vão me chamar pela doutora mulher do Mustafa, porque quando você não tem filhos, você é chamada pelo nome do marido. Mas não é que você chega a chamar, Mustafa, Mustafa, mulher do Mustafa, venha cá. Não, é a Madame Mustafa, é assim que eles chamam. Ou eles se referem só como Madame, é assim que eles se tratam aqui. Para quem não sabe, o Egito foi colonizado teve épocas de colonização desde os romanos, otomanos, britânicos, ingleses estiveram aqui muito tempo e franceses. Então, existem várias coisas na cultura que mantiveram algumas pequenas palavras do francês, como madame, e como o merci, eles dizem muito merci, né? Quando você vai pagar alguma coisa, eles dizem muito isso. Então, essa parte aí, enfim, é uma honra. Não adianta bater nessa tecla. Então, eu consigo ser chamada pelo meu nome ou por doutora Simone, porque eu tenho o DR lá na frente, né? Agora, quem não tiver uma posição, aí vai ser chamada sempre pela esposa do doutor Gustavo, por exemplo. Ok. Bom, prosseguindo aqui, a próxima pergunta vem de Jéssica Saavedra. Eu gostaria de saber sobre a cultura do Egito, sobre as experiências de Simone no Egito. Como foi a sua adaptação e sobre o ingresso das mulheres nas universidades? Abraço. Então, vamos lá. Ingresso nas mulheres na universidade. Ela gosta de saber sobre cultura e sobre outras coisas. É só seguir o Instagram, porque tenho lá colocado Tem muita coisa lá. em cada foto, tem lá muita coisa nos destaques. Eu tenho lá nos meus destaques, Nadia, eu tenho lá tradições, deuses do Egito. Eu tenho tudo. É só aquilo ali é uma enciclopédia, que às vezes é mais fácil você perguntar do que você ler, né?
Mas é assim, as mulheres, elas seguem o mesmo padrão dos homens. Existem escolas, as escolas são mistas até o secundário, tá? Até a sexta série, mais ou menos. Depois aí há uma diferenciação, porque eles têm uma escolaridade aqui meio que inferior, meio técnica, para quem não quer seguir os estudos, porque tem meninas que não gostam de estudar mesmo, não gostam, elas não são incentivadas, não gostam, principalmente as dos povoados, elas não gostam. Então, essas meninas, elas gostam de fazer elas têm que ter um diplominha, tem que ter o diploma do segundo grauzinho dela lá, ou do básico. Então, elas vão e seguem até o final, que é aqui que equivaleria aqui de sexta série, mas de ensino técnico, que elas chamam de comércio, ou de religião, que aí elas se dedicam à memorização, a ensino do Alcorão. Então, elas fazem essa escolaridade. Se elas são boas alunas e os pais veem que elas gostam e querem continuar, muito bem, elas vão seguir para o secundário normal, até ir para a faculdade, de modo que é igual ao rapaz, tá? Elas são separadas, elas não são separadas na faculdade, elas são separadas somente depois da quarta série. Alguns povoados são tão pequenos que não tem como dividir. Aí eles colocam as crianças juntas, meninas e meninos, né? Até uns 10 anos, não, sem problema. Depois, quando você já está em algumas outras localidades, as meninas têm escolas para meninas e escolas de meninos. Agora, na faculdade, eles já estão todos juntos, não tem essa separação. Estuda homem e mulher junto, eles só têm separados as repúblicas de menina e de menino. Não se mistura homem com mulher para não ter nem sequer contato, né? Então é assim, elas se ingressam normal, tudo por a mesma forma que os homens, tem que passar pelos exames, tem que passar pelos testes, tipo vestibular. Aqui vale a nota do secundário. Então é como na Europa também, a gente tinha que ter o secundário muito bom para você entrar no curso que você queria, porque vai ser dependendo da nota do secundário, não precisa nem vestibular. É a nota final do secundário que te leva para a faculdade. Aqui é assim, então tem que ser muito bom aluno, eles entram todos no escolas, aulas privadas, para conseguir a melhor nota possível na prova final, que na prova final aí vai contar aqueles pontos todos e você tem que ter X pontos, por exemplo, para medicina é muito alto, tem que ter 98% para você entrar em medicina, muito, muito, muito alto. Por 0,5 você não entra, nem com pedido ao governo e não sei o que, você não entra. Aí as enfermeiras já conseguem ali entre os 90 e os 95 de enfermagem. Também não é pequeno. Ainda é alta, né? É uma nota alta. Isso. Com 93, você já consegue entrar em medicina veterinária, que é um pouquinho mais baixo do que medicina normal. Então, é assim, é uma luta direta para estudar, 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 estudar e aulas privadas. Então, eles têm aulas, às vezes, só de manhã e depois de tarde inteira em aulas privadas, com professores que estão aí para dar aulas privadas. É assim. Ok. Não tem problema nenhum, elas escolhem o curso que elas querem, mas acho que você tem uma pergunta aí que fala de urologia, nananã, é essa mesma ou é a Mais outra? à frente. Não, é outra. Ah, Lá mais à frente. ok. Tem outra. Aí tem outra pergunta, da Bom, minha adaptação, é isso? isso. Então, minha As tuas adaptação, experiências. isso, já tenho falado bastante nos meus vídeos lá também, tanto no YouTube como no Instagram, e é assim, eu posso falar por as outras, eu não tive problema. Problema, assim, a adaptação foi só o primeiro ano, foi só um pouco porque não sabia muito bem a língua, e então eu tinha que estar esperando ter alguém para ir comigo às compras, ou ir comigo aqui e ali, eu ficava já danada com isso. Mas agora já não tenho mais esse receio, não é? E o meu marido também acha que eu já me desenrasco bem, porque ele tinha receio de eu estar sozinha e me perder, ou alguém roubar, né? Roubar que a gente diz só porque eu sou estrangeira levar o maior valor pelas coisas. Mas nunca tive nenhum problema assim maior, não. A minha adaptação foi fácil, eu sou uma pessoa que eu adoro comida, então, para mim, as comidas diferentes estão sempre bem-vindas. Mas tem gente que não se adapta à comida, de jeito nenhum. E também o fato de tu ter chegado aí já muçulmana já facilitou, né? Metade do caminho. Facilitou, mas eu tive amiga que veio comigo, que veio na época, ela era cristã e continuou cristã e foi super bem recebida, lamberam os pés dela. Mas isso aí depende muito da família, realmente.
E olha que o pai dele era engenheiro civil, eles também eram engenheiro, e ele também era engenheiro. Ela, com certeza, ela não trabalha na área dela, porque agora até ela é mãe. E o que acontece é que, assim, os pais pressionavam já ele na época, porque achava que ele tinha 29 anos e não tinha casado. Então acontece muito isso. Parece que os pais têm um desespero. E quando vê que então é com uma estrangeira, então, ai, vamos lá. Então vai depender da família e da necessidade da família naquele momento. Se a família acha que ninguém gostou do filho até agora e que ele não teve um casamento, nenhum noivado, ai, a primeira que apareceu e ai, ela é boa, ela é legal e vai trazer benefício para ele, então tá bom. Então um abraço. Não se joga. Se joga. Se Então joga. vai depender muito da família e do interesse que tem por trás do tal benefício. Ok. Benefício, essa palavra aí agora tem que ficar na moda. Pois é, desse jeito. Bom, Geralda Dias. Geralda pergunta o seguinte: como é tratado o pedófilo no país muçulmano? Nas mulheres, faz, nas mulheres fazem essa cirurgia, tem sequela? Ah, no caso da mutilação, né? Sim, Então, tem tem sequência, alguma Geralda. sequela, por exemplo, Tem sequela, a sim. sequela maior é dificuldade para o parto, isso no caso daquela que é cozido tudo, né? Que é totalmente a infibulação que eles chamam, que tudo é fechado e cozido, como você mostrou. Quando é só aquele menor, eles dizem que nem tem tanto prejuízo, não tem tanta, não prejudica tanta saúde, mas isso daí já foi provado pela medicina e não adianta nem falar mais, por isso é que já tem a lei. Então é assim, só que não adianta, tem gente que vai continuar fazendo, mesmo escondidos. Não tem como. E sobre a pedofilia, como é tratado o pedófilo no país Essa muçulmano? daí eu perguntei até ao meu marido assim, só para confirmar, sabe? Porque eu até já sabia. Mas eu perguntei de novo, ele simples, é morto. Aqui, gente, se vocês não sabem, aqui tem pena de morte. O Egito ele é regido por a lei da Sharia, metade da Sharia e metade da Constituição francesa que teve aqui, e eles aprenderam, e a Constituição do Egito é feita por esses dois tipos de lei. Então, não é apenas puramente Sharia, porque se fosse a Sharia, qualquer pessoa que roubasse, você ia ver uma porção, ou não tanto uma porção, mas muita gente sem a mão, e não é isso, ninguém sai por aí cortando a mão de ninguém, como antigamente. Mas existe a pena de morte. Então, a pena de morte aqui é por enforcamento. Eles nunca iriam perdoar uma coisa que fosse feita a uma criança. A criança aqui é muito venerada. Apesar deles tratarem assim, parecem uns sujinhos, às vezes no meio da rua, de pé descalço, eles são muito família e eles dão muito valor às crianças. As crianças é como é a continuação da vida deles, da família deles, do nome deles. Então, quem fizer mal a uma criança, se a polícia não chegar a tempo, quem mata é eles próprios com as próprias mãos. Não tem nem dó nem piedade daquela pessoa. Entendeu? Então aqui não se vê casos de pedofilia. Eu não vi. E se houver, e quando há, o que acontece é que é algum louco. Eles têm algum problema mental grave, entende? E pegou a criança, fez aquilo e depois matou. Raro, raridade mesmo. Raridade. Que ele Ok. vai ser morto, ele vai ser morto. Não tem jeito. Então, uma pessoa com juízo no lugar vai pensar duas vezes, né? Fazer um negócio desse, né? Não é aqui no Brasil que faz e a lei é uma maravilha aqui. Só que não. Olha, Nadia, Enfim, uma coisa. O meu marido, ano passado ou 2 anos, ele chegou aqui um dia da emergência, no particular, todo aflito, chamaram ele porque ninguém ficou lá no lugar. O que ficou no lugar dele não sabia mexer no aparelho de entubar para respiração artificial. Aí, quando eu soube da história, um rapaz foi esfaqueado. Houve uma briga entre dois, e durante um tempo eles andaram brigados e não sei o quê, sempre se picando e não sei o quê. Ele resolveu fazer as pazes com esse tal. Ele foi lá, fez as pazes, tá bom, e as famílias sempre ajudam, vêm os vizinhos, todo mundo, tá bom, ficamos em paz. Ele pegou e falou assim: já que agora estamos em paz, vamos dar uma volta na praia e tal. Isso foi assim contado, eu não sei nem quem é. Mas esse que faleceu, ele tinha uma bebezinha, um bebê pequeno de 1 ou 2 aninhos, e ele era casado. O outro não sei. Sei que ele foi nessa, ele sacaneou ele e esfaqueou ele. Ele ainda saiu com vida, foi para o hospital, e o meu marido estava lá nesse dia, e acabou ficando lá até.
ele estava muito esfaqueado, perdeu muito sangue e não conseguiu sobreviver. Você acha o quê? Que eles conseguiram pegar o camarada que fez isso? Porque já sabiam que era ele, né? Até porque ele tem pessoas que não tá nem aí, que para a lei que vai morrer. Eles querem vingar se eles vão se vingar de alguma coisa. E então ele chegou lá, foi pego pela polícia. Qual é o fim dele? Forca. Imediato. Forca. Foi imediato. Imediato quer dizer, ele dá um tempinho, ele é preso, dá um tempinho e ele já vai direto para a forca. Às vezes a família nem sabe quando é que ele vai ser morto ou assim. Entrou para cadeia. No caso, ele foi condenado à forca porque matou o amigo. Isso. Que não era nada amigo, né? Quer dizer, ele não foi nada amigo, porque ele disse que tinha feito as pazes, chegou ali e esfaqueou o camarada. Só que o rapaz veio a falecer. E aí a polícia foi lá e, claro, pegaram logo ele, mesmo porque pegaram ele, porque por ele já ainda estava em vida no hospital, né? Mas ele não durou muito tempo. Não durou muito tempo. Foi só um dia mesmo no hospital e ele entrou em parada cardíaca, não teve jeito. Por tudo que eles fizeram, os médicos fizeram tudo e já não foi a tempo. Tem órgãos que... olho por olho, dente por dente, né? Aqui é assim. O negócio é sério. Mas se a polícia não pegasse ele, alguém pegasse, e a família do rapaz matava, e a polícia já não fazia nada com ninguém. Porque foi tipo, valeu, desforrou, né? Se vingou já da morte. Então, a polícia aí já não vai fazer nada. Ele ia ser morto de qualquer forma na prisão, mas a polícia levou. Então, se a polícia levou, tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio é sério. Não é brincadeira, não. Bom, Ivanilda Salute. Nadir, seria interessante trazer alguém para falar acerca do casamento infantil no islamismo. Conheci a história de, acho que é Safia, uma muçulmana da África casada, criança com um homem idoso. Ela, por fim, foi condenada à morte por lapidação. A história chamou a atenção da imprensa europeia, que a salvou da morte. É uma história dolorosa e assustadoramente cruel e injusta. Então, Simone, o que é que você fala disso? Assim, eu não sou advogada, né, Nadir, mas é assim, essa história aí, África, Egito está na África, é proibido aqui casamento infantil. Tem a lei, e a lei permite casamento apenas a partir dos 18 anos. No meu blog lá, no último um dos vídeos que acho que até você viu, eu fui a um casamento no interior, e essa pessoa não era da nossa família, mas a gente foi. E eu fiquei sabendo que ela ainda não tinha os 17. Ela estava com os 16 ainda. O que eles fazem é o tal daquele contrato off, em que o rapaz, durante o período em que ela ainda não tem 18 anos, ele não vai ter obrigações. Então, vai ser pior, porque não vai ser cumprido nenhuma lei, né? Mas os pais no interior, em alguns povoados, fazem isso contra a lei. Aí fica com aquele contrato ali em off, ali, off. Fica ali, isso. Mas elas também aceitam, os pais não obrigam. Né? No caso desse que eu fui, os pais não obrigam. Não pode haver obrigação. O porquê que eles fazem esses casamentos mais cedo? Razões econômicas. Tem um monte de filhos, é menos uma boca que vai comer. Vamos botar ela para casar. Ela não estuda mais porque não quer também. A maior parte não quer estudar. A maior parte das meninas do interior não gosta, não quer. Mas, mesmo assim, em 2017, havia 17% das casadas foi antes dos 18 anos. Ou seja, o governo tem lei que dá até 7 anos de prisão e multa, tá? Para quem casar sua filha antes disso. E os pais também podem ser privados da tutela. Ou seja, e a pessoa que assina o contrato também. Mas ainda continuam fazendo o tal contrato. As famílias sabem, ficaria tudo entre as famílias e pronto. E a pessoa se casa. E existe uma grande quantidade com 18 anos, já com 2, 3 filhas. Muita criança. Isso aí não é algo que é incentivado pela religião, isso é algo cultural. Não. É cultural. Não, nem é que isso é cultural, é aquele. Sabe aquele antigamente, que existiu também no Brasil, que você menstruou, já pode casar. É assim, sabe? É um pouco isso. Só que eu não conheço nenhum caso abaixo dos 16 anos. Não conheço.
tá? A maior parte que eu vi no interior, tudo com 17, 16 já estão casando. Mas é aquilo. O contrato não é válido, ele fica em off ali e tal. Parece que em algumas localidades, tipo desérticas, bem longe, eles ainda permitem que haja esse tipo de casamento devido a várias outras condições, tá? Mas aí são exceções. E eu soube, isso aqui já é uma parte que eu soube que tem pessoas que pegam esses contratos e levam para essas cidades, pagam carinha lá, tipo notário, e ele leva para essa cidade porque lá tem a aprovação para 16 anos porque tenha uma ou outra região em que ainda aprovam isso por causa de serem beduínos, ou serem povoados, ou serem tribos, entendeu? Raros, mas existem pessoas que pagam para fazer isso. Mas, de qualquer forma, a maior parte desses casamentos abaixo dos 18 tem que ter um advogado no meio, que é para, além do contrato ORF, fazer um contratinho legal para que o rapaz não venha ali, pegar, faz um filho e vai embora, ou não sei o quê, porque depois não tem como, entendeu? Mas de alguma a forma maior ficar amarrado, não, né? isso. E a maior parte, eles se baseiam que ele jurou perante Deus que ele ia cumprir com as obrigações dele, que não vai. Mas a gente não pode confiar só nisso hoje em dia, né? Então, os pais sempre metem um advogado no meio e tal. Mas é muito incentivado ainda. Elas próprias já começam a querer casar. Elas veem as amigas, ai, a amiga casou, ai, eu ainda não casei, eu tô aqui, eu tô aqui. Ai, meu Deus. Ela meu Deus. Não, e é por causa de um medo grande de ficar pra tia, e porque ninguém mais se interessa por elas. Ou, ai, olha, chega a ser falta de. Só acontece nos meios onde existe ignorância, onde não existe estudos, onde a escolaridade é muito baixa, onde é realmente população rural. As meninas da cidade, elas só faltam sair andando já sem roupa, porque é bem modernas. Elas em Alexandria, então, um abraço. Elas ficam ali como se estivesse na Europa. Nada a ver. As A pessoas, Alexandria é bem às mais vezes, aberta do que eu quero. Isso é aqui verdade. tá bem moderno, tem shopping, tem tudo. Você de boa. Quem presta atenção nos vídeos, eu tenho lá pessoas lá na beira da piscina, na praia, tudo, muçulmanas, e elas estão ali, estão de boa com suas famílias e vestem jeans enfim, de uma forma moderna, mas muçulmanas, não é? Exatamente. Liliana Santos. Liliana diz o seguinte: Nadine e Simone, respondendo à vossa questão de quais os temas sugeridos para serem abordados aqui no canal pela Simone, que vive no Egito. Então, já que a Simone é médica, dentista e o marido é médico, lembrei-me de algumas questões na área da saúde aí no Egito. Assim, por exemplo, algumas perguntas. Sendo a Simone médica, dentista, ela pode atender homens ou somente mulheres e crianças? Pergunta 1. Pergunta 2. Um médico homem pode ser ginecologista ou obstetra? Uma 3. boa pergunta, Nadir. Essa Né? daí teve inteligência suficiente, uma boa pergunta. Uma boa E pergunta. consultas ou tratamentos de infertilidade, como funcionam? Uma mulher médica urologista, sei que não há muitas no geral, de fato, pode atender homens? E cardiologistas, pneumologistas, radiologistas, por Caiu aí, Nadir? Deu favor, aí um eu interregno. aqui. Então, vamos lá, vai me lembrando aí, porque foram muitas questões numa só de novo. Então, Primeira primeira coisa questão. posso atender homens, não há nada que proíba. Aí também é uma coisa que às vezes certos maridos não querem, não é? E até eles dão graças a Deus que tem dentistas femininas, porque algumas mulheres só querem vir a mulheres. Aí já é o contrário. Os beduínos, por exemplo, eles só querem que as mulheres deles sejam atendidas por mulheres. Elas nem raio-x tiram, se for um homem lá. Isso aí já é cada pessoa que tem seus conceitos. Então, eu atendo tanto homens como mulheres, não tenho problema nenhum, não tenho problema também nem com meu marido, nem com a própria profissão. E acho que todas as outras dentistas também o fazem. Existe uma ou outra que se dedicou apenas a mulheres. Só atendo mulheres, entendeu? Então, eu não, eu atendo desde mulheres, adultos, crianças, idosos. Não tenho problema. O que eu faço eu gosto de trabalhar em pé, eu não gosto muito de trabalhar sentada, porque eu fui muito da parte cirúrgica, e então a parte de cirurgia sempre é em pé.
A grande maioria em pé. Existe uma nova vertente no Brasil que já faz cirurgia sentada. Eu não gosto, eu acho que tenho mais mobilidade em pé e eu gosto de fazer quase praticamente todos os tratamentos em pé. Então, eu elevo a cadeira de modo que eles não, sabe, eles não têm muita. Se eles mexerem, se eles podem, não é que caiam, mas eles ficam com mais medo. Então, eles ficam mais quietos ali, né? E eu tento manter uma certa distância, até porque se você está sentada, você cai com os peitos mais em cima da pessoa ou toca. Se você está em pé, não, você consegue uma margem de manobra diferente. Então, existem adaptações que eu criei para mim própria. Para mim própria. Posso trabalhar sentada de qualquer forma, mas eu também tenho lupa, tenho tudo para ver até mais a distante ou manter uma certa distância do paciente, mas não tenho problema nenhum, não, nunca tive, não fazem assédios, eles até olham para outro lado, eu fico assim, ó, tendo que puxar, porque eles ficam assim, sabe, Nadia? Eu fico assim, não, você tem que virar para cá, porque eles não querem olhar para mim, por respeito, eles não olham, eles não querem olhar. Eu noto isso em alguns são tão respeitosos que eles evitam olhar, então, ou eles fecham os olhos, ou eles vão ficar assim, ó, com a boca assim e o olho para cá. Ai, chega a ser, mas eu atuo de uma forma um pouco diferente, mas a brasileirada, claro, eu também sou brasileira, então eu não tenho tanto essa questão do vergonha ou desse pudor tão, né? Eu sou uma profissional, então eu estou ali, eu trato eles de uma forma que eu boto a pessoa à vontade. Então, nunca tive problema, mas existem mulheres que só atendem mulheres. Se quisesse, eu dizia, só atendo mulheres. Mas por enquanto, eu estou atendendo as duas coisas, não tem problema. E o médico homem pode ser ginecologista, obstetra? No Egito, sim. A grande maioria só vai a obstetra homem. Todos eles. Isso. Elas só vão a obstetra homem, eles é que fazem as cesarianas direto, até a ultrassom, elas preferem, a grande maioria. Mas é claro, como eu te falo, assim como elas escolhem dentistas só femininas, elas também escolhem, às vezes, só quero passar com mulher, porque elas não se sentem bem. Mas a grande maioria vai aos dois, não tem problema. Não tem problema, eles vão. Mas, por exemplo, no Iraque, não, o homem não pode ser ginecologista. Só a mulher. Ele pode ser apenas urologista. No Iraque já faz a distinção. Então, tá vendo, pessoas? Existem muçulmanos em todos os países árabes, às vezes, e eles são diferentes de lei para lei, então lá não tem. Por exemplo, se você quiser ser médico, se tirar o curso de ginecologista em outro país, você não vai atuar no seu país. Então, aí eles peçam 2 vezes no curso que vai tirar. Aqui no Egito existe. Eu nunca vi uma urologista mulher. Nunca vi. Talvez porque elas próprias não querem, ou não se sentiriam bem em atender, porque aí seria uma exclusividade só homem, só homem, só homem. O obstetra, ela pode escolher entre homem ou mulher. Agora, ali, o foco vai ser sempre uma mulher tendo que atender um homem, as partes íntimas de um homem. Então, existe? Eu acredito que sim. Eu não conheço nenhuma até agora. Só conheço o contrário. Aqui em Matru, até acho que só tem 1 ou 2 ginecologistas mais conhecidos. O resto é tudo homem. Tudo homem. Então, não é proibido no Egito essa distinção, até porque eles acham que médico é um ser que é para salvar vidas e não é para ter distinção dessas coisas. Aí eles aí já fazem o à parte. Graças a Deus, né, que pensam dessa forma aí. Então, mas está vendo? O Egito, então, é um país até meio liberal, porque, assim, eles falam muito... Eles falam que o Egito é conservador, mas em alguns casos, não. O Iraque todo cheio de riqueza, de petróleo, não sei o quê, estão fechados nessas partes. Não tem nem sequer esse curso. Não existe, não é ministrado para homens. E aqui... E a Liliana pergunta também sobre infertilidade, tratamentos, como é que funciona? Funciona da mesma forma que no Brasil. Existem clínicas muito evoluídas no Cairo e na Alexandria. Aqui só tem uma pequena clínica, mas é assim, para encaminhar depois para lá. Aqui só faz a primeira consulta, as primeiras coisas básicas, mas os tratamentos todos você tem que ir para Alexandria ou Cairo. E são clínicas top. São caríssimos os tratamentos. E o que eu conheci era homem. Ele era homem. Lá está, obstetra, um dos mais renomados de Alexandria. E só a única coisa que não é permitida aqui é doação de óvulos. A mulher, se não tem óvulo, porque assim, não existe nem banco da dor, não existe porque é considerado como se fosse um pecado, né, para a religião.
Ah, mas tem pessoas que são cristãs e não acreditam nisso. Pois é, mas como acontece que o Estado é maioria islâmica, a lei é a que prevalece. Então, aí, da dor não tem. É muito complicado pela lei. A lei não permite que eles façam. Por quê? Porque aí eu perguntei, pesquisei, por quê? Porque, assim, imagina que uma pessoa doou o seu óvulo. Aí você vai e coloca o seu óvulozinho e faz um filhinho com aquele óvulo e o esperma do seu marido. Aquela criança cresce. Essa pessoa que doou o óvulo pode ter tido outro filho. Imagina que o filho dessa pessoa encontra o seu filho e casa-se com essa pessoa. Sim. Então, é assim, se a gente for fazer nas probabilidades matemáticas, talvez seja 0,0001% de Mas possibilidade que existe. isso aconteça. Mas pode acontecer. Então, aí eles são contra, porque pode casar irmão com irmão, é pecado. Ok, muito interessante. Bom, e finalizamos com Sérgio Gonçalves. Sérgio fala o seguinte: eu gostaria, se possível, que vocês falassem sobre alimentação. Como foi citado nesse de hoje, que não é consumido muita carne, por exemplo. Se possível, falar mais sobre a alimentação do dia a dia mesmo. Tenho essa curiosidade. O que come no café da manhã? Tem café aqui, tem pão com manteiga? Sabe, eu sei que é uma coisa simples, mas tem uma curiosidade. Desde já, obrigado pela atenção. Adorei o vídeo de hoje. Sabe, desse Oh, assunto aqui da comida, tem um negócio muito interessante que aconteceu comigo. Lá na casa dos maridos, eles comiam feijão de manhã. E eu aquele achava, feijão lá. menina, Continua. feijão de manhã, minha gente, batata Mas esse eles feijão lá é comiam. diferente. É É favas. diferente. Isso é uma fava. Eu A ficava assim, fava é um poxa, feijão mais amargo. Ele em cru, ele é grande, ele é verde. Você pode, em isso. Portugal, eles cozinham com carne, fazem com tipo um ensopado com carne e eles comem assim, feijão com favas, não é? E chouriço e essas coisas. Agora, aqui no Egito, eles usam ele seco. Aí eles cozem, ele é muito duro, gente, tem que deixar de molho. Aí eles cozem ele e trituram ou comem, tem lugares que eles comem ele em caroço inteiro, né? No café da manhã. Mas a maior parte, se for servido inteiro, eles vão amassar com o garfo na hora de comer, porque eles gostam Isso. de comer em creme. Eles Isso, fazem um creminho. lá na casa dos maridos era assim. A mãe dele fazia essa fava de manhã. Eles comiam batata frita de manhã, menina. De manhã. Batata frita é assim, já que ele perguntou o que é o café da manhã, o café básico da manhã do egípcio é uma saladinha de pepino e tomate, pode ser com salsinha ou não, cebolinha crua, aquelas cebolinhas novas cruas, eles adoram aquilo de manhã. Se não for, é a cebola roxa, é o que mais usam aqui, e o que mais tem é a cebola roxa. Eles pegam as cebolas roxas e vão comer sim de manhã para ficar com aquele hálito maravilhoso. Se for a cebola Delícia. novinha, não deixa nenhum hálito, mas tudo bem. Aí eles comem esse feijão, o creme, fazem dele um creme, temperam com bastantes especiarias, especialmente cominho, azeite e pimenta. E limão. Eles vão espremer limão nesse. Eles amam espremer limão em tudo que é lado, né? Eles usam vinagre, o vinagre deles não é de álcool, mas eles gostam de colocar limão nesse feijãozinho que se chama ful. O ful é a fava, o feijão fava amassado. E temperado e botar limão, na hora H você come com pãozinho, aquilo é a sua manteiga. Não existe assim, a manteiga para eles é para cozinhar. É para bolos, para biscoitos, para fazer os ovos fritos e mais nada. Não usam passar manteiga em pão. Eles usam queijo, aquele queijo feta, que você vai ter sempre na mesa também um queijinho creme. Aí eles fazem ou ovos cozidos de manhã, ou fazem ovos mexidos. Não é muito comum fazer omelete, eles fazem os ovos mexidos nessa manteiga, ou fazem ovos cozidos, aí cortam em rodelas e eles colocam essa manteiga derretida nesse ovo. Só aí é que eu vejo eles comer essa manteiga. É aquele pão árabe normal, porque é muito raro aqui você encontrar pão baguete ou os pãezinhos pequenos, não Aquele é assim, pão não tem. redondo. Só nos hotéis é que eu vejo algum pouco, e nos hotéis 5 estrelas, porque nem nesses a gente vê pãozinho francês, não tem. E o que mais que eles comem? O falafel, que o pessoal conhece mais como falafel, só que o falafel ele é feito de grão de bico. E no Egito eles chamam de tamia, e a tamia é o falafel feito com feijão de favas. Que é Eles uma fazem delícia. isso. Ah, Eles meu Deus. trituram isso eles trituram esse feijão todo, né? E eles fazem uma farinha com ele, né?
eles conseguem moldar essas bolinhas e fritar. Então, de manhã é tudo fritura, fritura e manteiga. Aí eles fazem berinjela frita, a batata frita e compram, às vezes já fritam em casa, mas as tais falafel de favas. E é isso que é o café da manhã. Tem também um prato aí típico, é o koshari, né? O kosher, mas aí já não é para café da manhã. O kosher, ele não. isso. Ele é o único vegetariano. Eu vejo muito essa pergunta. Me perguntam demais isso. Como o vegetariano se salva aqui? É assim, os árabes estão comendo pouca carne, os árabes egípcios, por causa da economia. A carne aqui é muito cara para eles. Imagine você ganhando 1.000 libras e você tem que gastar 140 para 1 quilo de carne. Então é muito, muito caro para eles. Tá? Ou seja, se a gente for traduzir isso, sai a R$ 250 o salário mínimo e você tem que gastar uns R$ 20 de 1 quilo de carne. Não é como você sobrevive, não tem como, eles são muitos, muitos. Então, eles estão acostumados a comer, assim, fazer 2 refeições, uma é essa que a gente falou, que tem ovos, que tem fritura, e isso vai ficar no teu estômago aí até umas 2 da tarde, tá? Por isso eles comem esse feijão de manhã. Aí, lá para as 3, há famílias que comem às 3, a família que come às 2, a família que come 2 horas e depois faz ainda uma refeição à noite. Tem outras que só fazem a da noite, 6 horas da noite, 6, 7 horas. E aí eles comem o prato de comida mesmo com carne ou não. Se, por exemplo, um dos pratos um jantar aqui normal para eles é couve-flor passada no ovo. Aí vem a couve-flor passada no ovo, uma saladinha, um arroz ou um macarrão, e uma sopa, ou mais nada. Isso para eles já é um jantar, um almoço, porque já tem ovo e tem a couve-flor. Pronto, isso é um prato típico aqui, por exemplo. Então, eles comem tem pessoas que estão comendo 2 vezes por semana carne. Mas tem gente que está conseguindo comer pelo menos 3 vezes na semana carne. Não é muito típico comerem todos os dias. Não é. E se comem é só frango. Então, a moça que veio fazer o tour comigo aqui em dezembro, ela era vegetariana, mas ela teve que se sujeitar a comer o frango. Ela comeu o frango, porque senão ela não gostava das outras, não é que não gostava, ela era muito nova e o pessoal novo não gosta muito de vegetais, legumes e essas coisas. Eles têm sempre tudo que você imaginar é com carne dentro. Até a sopa deles, eles têm o caldo da galinha, com o caldo da carne. Então não adianta fugir. Não vai ter carne, mas vai ter o caldo no arroz, vai ter. Eles tudo cozinham com o caldo, que é o que eles dizem chorpa. Chorpa é sopa. Sopa é o caldo da carne. Então, você cozinhou o frango lá dentro, tirou aquele caldo, vai fazer arroz dali, macarrão, vai fazer sopa, tudo tem a carne no meio. Então, não vai ter como fugir muito. Jeito. O único prato que foge um pouco a regra é o kosher, porque o kosher é uma mistura de macarrãozinho pequenininho, um pouquinho de arroz, um pouquinho de lentilha, cebolinha frita e muito molho de tomate por cima. E pronto. Isso também é outra comida que eles passam bem sem a carne. E é assim. Muito. Grande delícia, meu Deus. Tá até vontade eu gosto, de vez em quando eu gosto, mas se eu fosse comer todos os dias só a comida deles, eu enjoaria. Porque não tem muita variedade. Não tem muita variedade. Ou é frango assado, sempre da mesma forma, batatas, ensopadinho, de ervilhas e cenoura e abobrinha. Desse jeito. Eles Aí amanhã é o quê? Amanhã vai ser peixe, ou então vai ser a couve-flor. Aí você não tem muita coisa. Eu aqui em casa, meu marido acha que come no restaurante todos os dias, porque então eu como não tenho tempo, eu peço muito delivery, pelo menos eu falo, atrás só a carne já grelhada e tudo, porque eu não tenho tempo. Aí eu faço um arroz, faço uma salada, faço uma outra coisa qualquer, um feijão, a nossa moda. E eu cozinho diversas, porque eu tive uma grande experiência em Portugal. Então, eu sei fazer toda a culinária portuguesa, eu sei fazer praticamente a brasileira, que chega e basta, e aprendi a fazer muita coisa deles aqui, que não é muito. O que você tem que fazer? O arroz deles, que é diferente, um pouquinho diferente, é a maneira da cozedura, e a maneira que eles não fazem refogado. Eles não fazem refogado de arroz, eles não fazem refogado para as coisas. Então, isso é que é a dificuldade, às vezes, na alimentação. E eles jogam muita pimenta. Tem famílias que é muito mais apimentada do que outras, né? E sal. Outra coisa que eles, eu não sei se você chegou a ver quando você esteve aqui, que eles gostam de botar um pratinho assim com sal, porque eles pegam a carne, molham no sal e comem. Pega na carne, molha no sal e come. Sal puro.
Eles são assim, por isso a doença aqui, a hipertensão Quem é aqui, hipertenso se lasca, né? Misericórdia. eles têm aquele potinho, eles vêm aquele pratinho de sal assim, para que esse sal? Aí eu vejo meu cunhado de 15 anos, não, agora ele já está com 18, vai. Pega naquela pedaço de frango, molha no sal e come. Molha no sal e come. Eu disse, mas que graça tem isso, gente? Hábitos. Cultura, né? Cultura. Bom, por hoje é isso que É, temos dessas perguntas, tá? E, minha gente, não esqueçam, tá? No dia, cadê, senhor? Dia 23 de fevereiro, às 5 horas, horário de Brasília, estaremos aqui com a primeira live aqui com Simone, lá do Além das Pirâmides. Postem lá as perguntas que vocês querem perguntar aqui a Simone, as dúvidas que vocês têm em relação à cultura egípcia e afins. E é isso aí, tá? Simone, muitíssimo obrigado por mais uma vez atender o convite, por mais uma por vez nada, disponibilizar teu tempo Estamos aqui. juntas, estamos Muito juntas. obrigada. Estamos juntas porque você também esteve no Egito, você conheceu muita coisa, já veio aqui para passear e estamos esperando você voltar. Ai, meu E Deus, que me dera. E agora? você precisa vir, Amatru, você precisa. Vem você e a Joelma no mesmo avião aí, ó. A Joelma Vamos tá embora. doida para voltar, menina, doida. Beijão pra Joelma também. Cheiro, Joelma, pra ti. Joelma é minha Nossa, vizinha aqui de estado, né? Tá aqui pertinho de mim. tá pertinho. Vocês é que não tem um voo direto daí, aí tem que ir tudo para São Não Paulo, tem, menina, não lá. tem. Também o Brasil não Enfim. facilita, né? Enfim. Também acho. Bom, mas é isso. Por hoje ficamos por aqui. A gente se vê lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.